Um bom dia a todos. É uma alegria, uma satisfação poder estar aqui nessa manhã, nesse início de semana, para louvar e adorar o nome do Senhor junto com vocês. E eu só gostaria de fazer um parênteses aqui para vocês, uma curiosidade para alguns. Hoje eu cheguei aqui e a pergunta que eu mais ouvi foi: ô pastor, o senhor vai pregar hoje? Daí eu vou, porque, eu sabia. Tá, mas por quê? Porque o senhor tá todo bonitão. Tá, mas então quer dizer que eu venho feio? Não. E daí teve um que me falou uma coisa interessante, que eu fiquei pensando, vou até compartilhar ali. Ele disse assim: não, pastor, eu sabia que era o senhor, e não era o pastor Gilberto. Porque o pastor Gilberto veio todo malandro, todo esporte. Ele está relaxado, porque ele está aqui no meio do hall de entrada, e o senhor está de paletó. Então eu quero dizer para vocês que domingo que vem eu vou vir de paletó de novo, só para poder quebrar essa... Que daí na próxima vez ninguém vai ficar perguntando isso. Mas eu vou tentar me vestir melhor também, prometo. Gente, como eu falei, é uma alegria estar aqui para compartilhar da palavra. E Deus tem colocado algo no meu coração faz alguns meses já, e eu gostaria de compartilhar algo com vocês, que é um assunto que na verdade não é muito pregado nos domingos ou na igreja aqui. Todo culto tem, é algo importante, mas pouco se é falado sobre isso, e especificamente sobre isso. Nós focamos em outros assuntos que são importantes na nossa caminhada com Jesus, mas eu quero falar hoje sobre louvor. Você deve ter visto aí que o título da mensagem eu botei cantar ou louvar. E eu quero falar especificamente sobre o louvor, isso que acabamos de fazer aqui antes da palavra, porque o louvor também é um assunto bíblico e importantíssimo para a nossa caminhada com Jesus. E sempre quando nós falamos em louvor, nós tem um barulho aqui atrás, aqui, ó. Deve ter alguma caixa ligada, alguma coisa. Bem forte o barulho. Não, acho que não é o ar. Sempre que falamos em louvor, nós ligamos a palavra louvor com adoração. Então a gente fala, nós estávamos no momento da adoração, se referindo ao momento do louvor, né? Estávamos no momento do louvor e da adoração. Inclusive, o LAF, o Ministério de Louvor da Igreja, se chama Louvor e Adoração Filadélfia, porque uma coisa está muito ligada à outra. Mas a verdade é que louvor é uma coisa e adoração é outra. Quando nós olhamos para a adoração, na verdade a adoração ela é uma resposta à revelação de quem Deus é. Então, a adoração, quando eu compreendo e entendo quem Deus é, eu vivo a minha vida em adoração a Ele. Então, não significa que no momento do louvor é o momento que eu estou adorando. Acabou o louvor, eu parei de adorar. Não. Adoração, costumo dizer, é um estilo de vida. Miranda acabou de falar aqui sobre oferta. E oferta é um momento de adoração. É um modo de adorarmos a Deus, quando nós ofertamos a Ele com os nossos dízimos e ofertas. Mas a forma como você lida com seus filhos, a forma como você vive lá no seu trabalho ou dentro da sua casa, é um modo de adoração, é uma maneira de adorar a Deus. Mas existe um modo específico, um jeito específico de adoração, que é o louvor, que é prestar culto a Deus. O que nós estamos fazendo aqui é cultuar a Deus. E nesse culto, entre a palavra, entre a oferta, existe o louvor. Mas o louvor não é simplesmente cantar. Não é só cantar. Porque cantar, a gente canta parabéns a você. Nós cantamos tantas coisas que não necessariamente é louvar e louvar a Deus. Quando a gente vai para o dicionário e a gente olha a palavra cantar, ela diz assim: cantar é formar ou emitir com a voz sons ritmados e musicais.
E louvar no dicionário, o significado é manifestar-se com louvores, é elogiar. Então louvor também é uma resposta minha à revelação que eu tive, que eu entendo de quem Deus é. Porém, quando nós olhamos o louvor na Bíblia, nós vimos que sempre o louvor está ligado a um ato físico a Deus. Nós podemos adorar, você pode adorar a Deus parado, com seus olhos fechados e sem emitir som nenhum. Você pode adorar a Deus assim. Agora, você não tem como louvar a Deus ficando parado, porque Ele requer uma expressão física. Ele requer que a gente abra a nossa boca, que a gente cante a Ele, que a gente expresse com as nossas mãos, que a gente tenha uma atitude, uma expressão física. E eu quero ler com vocês uns salmos que explica isso. Salmos 100, do verso 1 ao 5, diz assim: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entre pelos portões do templo com ações de graça. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Então, a Bíblia, o salmista está dizendo que cantem louvores ao Senhor todos os moradores da terra. A verdade é que todo ser humano nasceu para louvar ao Senhor. Toda pessoa deveria louvar a Deus, adorar ao Senhor. E ele diz: adorem o Senhor com alegria, venham cantando até a sua presença. Quando nós lemos esse salmo, gente, nós vimos que não tem como fazer isso aqui estando estático, parado, sem mexer a boca e só piscar os olhos. Não tem como. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos quando Moisés liderando o povo da saída do Egito, e eles atravessam o mar. Quando Deus abre o mar, a Bíblia diz o seguinte: então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor: cantarei ao Senhor, pois Ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força, a minha canção, Ele é o meu Salvador. É o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. Aqui é uma explicação e uma amostra para nós de que não tem como louvarmos de forma estática. Eles estão adorando a Deus pelo que Ele fez, quando eles falam, Ele triunfou gloriosamente. Mas também estão adorando, louvando a Deus por quem Ele é, quando eles falam, o Senhor é minha força. A Bíblia explica que tamanho a euforia do povo ao ver o milagre que Deus tinha feito, quando eles achavam que tudo estava acabado. Ali eles celebraram com louvor, eles cantaram ao Senhor, mas não foi de uma forma estática, uma forma tímida, porque a alegria expressava na vida deles de forma física, uma expressão, cantavam, tocavam. Por isso, o louvor, ele é uma manifestação física da revelação de quem Deus é, do que Ele faz e de quem Ele é na minha vida. E aí eu digo para vocês, é por isso que é importante nós buscarmos conhecer Deus cada dia mais. A Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque quando eu entendo quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele fez na minha vida, quem eu era e quem hoje eu sou, é impossível nós ficarmos de maneira parada, sem engrandecer o nome dEle. É impossível de eu saber
o preço que foi pago pela minha vida, sem eu merecer nada, e eu ficar indiferente com isso. E é por isso que eu não gosto muito quando nós estamos no louvor e alguém fala assim, levante suas mãos, e daí todo mundo levanta a mão. Mas talvez você levanta a sua mão, você nem sabe por que está levantando. E você não é obrigado, você nem precisa fazer isso se você não entende, se não é uma expressão natural sua. Nós precisamos entender que quando nós amamos a Deus, nós conhecemos Deus cada vez mais, é natural da nossa vida expressar um louvor de gratidão, um louvor que extravase ao Senhor. E talvez você pergunte, pastor, mas por que a gente deve louvar a Deus? Por que devemos louvar a Deus? Eu teria vários motivos aqui do porquê eu e você devemos louvar a Deus. Louvar a Deus porque Ele é grande, as suas misericórdias duram para sempre. Louvar a Deus porque o amor dEle é infinito sobre nós, porque Ele enviou Jesus para morrer por mim e por você, mesmo nós não merecendo. Mas existe um motivo central do porquê eu e você devemos louvar a Deus. E ele está lá em Salmo 145, no verso 3, que diz assim, grande é o Senhor, Ele é digno de ser louvado, é impossível medir a sua grandeza. Esse é o motivo que já deveria ser suficiente para todos nós entendermos que nós devemos louvar a Deus, porque Ele é digno, e digno é merecedor, Ele é merecedor. Eu e você devemos louvar a Deus porque Ele é merecedor, ponto, porque Ele é digno. Só isso já seria o suficiente para nós fazermos isso com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com toda a nossa intensidade, porque simplesmente Ele é digno de receber. E aí eu e você precisamos entender que a forma como nós louvamos a Ele não tem, gente, nada a ver com o seu perfil de pessoa. Não tem nada a ver com o seu jeito de ser, se você é mais tímido, você é mais extravasado, ou você é mais expressivo ou não. Eu não estou aqui dizendo que agora você tem que sair pulando, rodopiando e saltitando, não. Mas você não pode achar que, não, eu não louvo, eu não canto, eu não expresso o meu louvor ao Senhor, porque eu não sei cantar, ou eu sou desafinado. Tem a ver com quem Ele é, tem a ver com a dignidade de Deus. Ele é digno, Ele merece, a sua palavra nos ensina que Ele é digno de ser louvado. E quando nós falamos sobre isso e pesquisando e lendo a respeito do louvor, em 2010, 2 pastores evangélicos morreram num acidente envolvendo 7 veículos, um engarrafamento na BR-101, que liga a Serra a Cariacica, lá no Espírito Santo, em 2010. Um engavetamento que houve algumas mortes, nada anormal do que acontece, talvez, semanalmente no Brasil. Mas o que chamou a atenção foi o relato contado pelos bombeiros, que no momento em que os bombeiros estavam cortando as ferragens, aonde esses 2 pastores tinham ficado trancados no carro, eles estavam cantando uma canção. E aquilo chamou a atenção dos bombeiros. E o hino que eles estavam cantando, o louvor que eles estavam cantando, era o hino 187 da harpa cristã. Para quem é mais antigo aí vai lembrar. Mas eu fiz questão de trazer os dois trechos dessa canção que eles cantavam. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja na dor, que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alcançará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar,
mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E um relato dos bombeiros, ele disse o seguinte: aos poucos, suas vozes foram silenciando-se para sempre. As lágrimas tomaram conta de todos os bombeiros que já eram acostumados a resgatar pessoas em acidentes graves. Porém, jamais tínhamos visto alguém morrer cantando um hino. O que eu e você precisamos entender, gente? Que toda vez que nós entrarmos por aquela porta, que o objetivo nosso seja vir a um culto a Deus, nós precisamos, mesmo cansado, mesmo desanimado, às vezes a gente não acorda bem, mesmo com problema, mesmo com dificuldades, mesmo desafinado ou não, nós precisamos lembrar que Ele é digno de receber todo o nosso louvor. Que Ele é o único, como cantamos aqui, o único digno de receber a honra e a glória. E por causa disso, nós não deveríamos ficar indiferentes, esperando a banda terminar de cantar, como tivemos aqui, para eu poder sentar e ouvir a palavra. Não. E é por isso que eu quero fazer hoje uma forma diferente nessa ministração. Nesse momento, eu convido vocês a se colocarem em pé e nós vamos cantar uma canção ao Senhor. Nós vamos louvar novamente a Ele. E eu não sei como você louvou antes, eu não quero julgar isso, mas nós teremos mais uma oportunidade de exaltar o nome dEle, a dignidade dEle, porque Ele é merecedor. Amém? Vamos cantar então. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro da canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro da canção. Teu nome é o mais alto, teu
A tua igreja canta, Senhor. Povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre Serás santo, santo pra sempre. Tu és santo, Senhor. Nós te aplaudimos nessa manhã pela tua santidade, porque o Senhor é digno de receber o nosso louvor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Glória a Deus, porque Ele é digno, gente. Não existe gratidão melhor. Nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro, a nossa vida toda, engrandecendo pelo que Ele fez nas nossas vidas. Pastor, então, por que nós devemos louvar? Porque Ele é digno. Porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Agora, quando devemos louvar a Deus? A Bíblia diz, a Bíblia responde isso. Quando nós devemos louvar a Deus? A Bíblia fala: todos os dias te louvarei. Louvarei teu nome para sempre. Entenda que o louvor precisa estar na sua boca todos os dias. No dia bom e no dia mau. Ele é merecedor de receber o nosso louvor. Gente, não importa nem se você é desafinado. Não tem problema. O problema vai ter a pessoa que está do seu lado aí, mas está tudo certo. E não só aqui na igreja. O louvor precisa estar na nossa boca todos os dias. A Bíblia fala: louvarei o Senhor enquanto eu viver. Cantarei a meu Deus até o último suspiro. Foi o que aqueles pastores cantaram. No último suspiro da vida deles, eles louvavam ao Senhor. É por isso, gente, que não dá para nós virmos a um culto e ficarmos parados analisando a banda. Bah, hoje eu não gostei da música. Hoje a banda não está bacana. Não dá para virmos a um culto e no momento do louvor, nós ficamos... Gente, se você está entrando pela primeira vez, você não conhece, você não sabe, tudo bem. É óbvio que eu não estou falando aqui que agora é para você... Você não conhece, você não sabe. Como eu falei antes, nós precisamos conhecer cada vez mais a Deus para entender que o louvor não é um acessório de um culto. Agora, nós não podemos vir a um culto, eu conhecendo a Cristo, eu tendo entregado a minha vida a Ele, e a minha postura for como se eu só estou esperando o momento do louvor acabar para poder me sentar e ouvir a pregação. Porque eu agora aqui nesse momento, eu estou pregando, trazendo uma mensagem para a igreja. Então eu estou aqui para falar para vocês. Agora, no momento do louvor, a banda não está aqui para fazer uma apresentação para mim e para você. O ministério de louvor, os voluntários que estão aqui, não estão aqui cantando algo para mim e para você. Não. Eles estão liderando o louvor. Mas eles estão cantando e tocando a Deus. Eles estão nos guiando, nos dando a oportunidade, uma condução para louvarmos ao Senhor. Não é sobre uma apresentação, não é sobre cantar e ter uma performance a nós aqui. Por isso, isso fazendo sentido ou não para você, você precisa entender que nós precisamos louvar. E nós precisamos em todos os momentos. Pastor, aonde nós devemos louvar a Deus? A Bíblia também responde isso. A Bíblia diz: cantem um novo cântico ao Senhor. Cantem seu louvor desde os confins da terra. Cantem vocês que navegam pelos mares,
todos vocês que moram em litorais distantes, quem mora na praia, então tem que louvar mais do que nós que moramos aqui. Levantem a voz, cidades do deserto, alegrem-se as vilas de Quedar, exultem os habitantes de Selá, aclamem do alto dos montes, que o mundo inteiro glorifique o Senhor e cante o seu louvor. Ou seja, a Bíblia está dizendo que é na igreja, mas é no trabalho também, é no carro, é em casa, é na escola, é numa reunião de amigos. Agora, gente, eu sei que vocês estão entendendo. Não estou dizendo agora que, pastor, aí semana agora você vai chegar, fui demitido, porque eu comecei a cantar lá, o meu chefe falou assim, para de fazer barulho. Não, eu fui no domingo lá e o pastor disse que eu tenho que louvar no trabalho. Gente, a expressão de louvor é nós estamos vivendo a nossa vida e nós estamos cantando. Talvez você não goste muito, você não lida muito bem com a música, mas você louvar é você exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Jesus. Tu és digno de receber o meu louvor. Agora, se você gosta de cantar, você vai cantar as canções. Lá na minha casa, a gente tem a mania de colocarmos a caixa JBL ali, dar no pulmão da caixa e converter os vizinhos na marra. Mas nós cantamos, todo mundo gosta de cantar. As minhas filhas gostam de cantar. Elas botam os vídeos na TV e elas ficam imitando. Eu sou essa aqui cantando, eu sou aquela ali. Elas ficam na frente da TV louvando. Entenda que a Bíblia nos ensina que todos os momentos, em todos os lugares, é um momento de louvarmos ao Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia, na criação, quando Deus cria o universo, a Bíblia diz que na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os anjos soltavam gritos de alegria. Houve louvor na criação. Houve louvor no nascimento de Jesus. A Bíblia diz que os anjos cantavam. A Bíblia diz que de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando e cantando. Houve louvor na criação. Houve louvor no nascimento de Jesus. E no último momento que Jesus teve com seus discípulos, reunidos numa sala, para celebrar a ceia, para dizer que ele estaria com ele todos os dias, o que eles fizeram? Louvaram ao Senhor. A Bíblia diz, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus cantou com seus discípulos, no último momento que eles teriam. Na criação, no nascimento e tantos outros momentos, saiba que existe o louvor e sempre existirá. Talvez, pastor, eu não gosto de louvor, eu não gosto de cantar. Eu tenho uma notícia para te dar. No céu, sabe o que você vai fazer também? Você vai cantar. A Bíblia diz, em Apocalipse 7, diz assim, e todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres vivos. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, cantando, amém, louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem ao nosso Deus, para todo o sempre. Saiba de uma coisa, o que nós vamos fazer por toda a eternidade é louvar o nome do Senhor. Semana passada o pastor Gilberto ainda falou que no céu nós não vamos ter uma pregação, nós não vamos ter um evangelismo no céu. No céu nós não vamos falar de Jesus para as outras pessoas, porque todos vão conhecer Cristo. Agora, uma coisa que nós vamos fazer no céu é louvar. E não vai ser uma coisa chata, monótona, desafinada. Nós vamos estar na presença dEle. E quando estivermos ali, estaremos louvando, cantando ao nome dEle. Mas pastor, eu entendi já que eu preciso louvar. Mas eu louvo para quê? O que acontece? O que Deus faz quando nós louvamos? Porque
Deus, ele é tão bom, gente, que ele não precisaria fazer nada por nós louvarmos a Ele. Nós deveríamos louvar a Ele, precisamos louvar a Ele, porque Ele é digno e ponto final. Agora, é como um pai e uma mãe, que ao final do ano, quando o seu filho recebe o boletim, e todas as notas ali foram boas, só tirou nota boa, os pais se alegram e ainda dão um presente para o filho, como uma forma de celebrar aquilo ali. Mas, na verdade, o filho não fez mais que obrigação. É ou não é? Está estudando, tem que tirar nota boa. Eu fiquei pensando sobre isso e eu pensei, eu nunca ganhei um presente do meu pai, mas também porque eu nunca tirava nota boa, então não tinha como exigir um presente. Mas se eu tivesse todas as notas boas, o meu pai provavelmente não ia dar um presente também. Mas nós, por se alegrar naquele momento, eu vou dar um presente para o meu filho, porque eu me alegro naquilo ali. Mesmo não merecendo, fizemos mais que obrigação. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós não temos que fazer isso para receber algo. Porque Deus é Deus. Mas Deus, na sua infinita graça, amor e misericórdia, ainda assim, quando nós louvamos a Ele, quando nós entregamos a Ele uma exaltação, um louvor, Ele faz milagres na nossa vida. Ele age na nossa vida, Ele transforma a nossa vida. E eu quero dar um exemplo só sobre isso. Quando Paulo e Silas, por pregar, por falar do amor de Cristo, eles são levados presos, e eles são surrados, chicoteados, e eles são amarrados, seus pés e as suas mãos num tronco juntos, no subsolo de uma prisão, todo machucado, meia-noite, era tarde da noite, eles estavam ali, e a Bíblia relata isso. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, eles o lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O louvor não é apenas uma música cantada. Existe poder na exaltação do nome do Senhor. Existe poder quando nós louvamos o nome dEle. O que nós acabamos de fazer aqui não foi simplesmente um coral cantando, mas quando nós exaltamos o nome dEle, Ele nos fortalece, Ele aumenta a nossa fé, Ele muda circunstâncias espirituais, Ele transforma um coração seco, uma terra seca, em fontes de água. Quando nós louvamos o nome dEle, Ele quebra as cadeias, Ele transforma as circunstâncias. Talvez o que você precisa fazer mais é começar a louvar mais o nome do Senhor, ao invés de ficar convencendo alguém de se voltar a Jesus. Talvez o que você precisa fazer mais é louvar a Deus pela nação aonde Ele te colocou, do que ficar postando coisa na internet. Talvez o seu louvor vai ter mais influência do que aquilo que você torce para dar certo. E ao invés de nós louvarmos, ao invés de nós nos queixarmos, nós experimentarmos louvarmos a Deus. Porque no louvor existe transformação, existe cura quando louvamos, existe arrependimento, existe libertação. Tem uma frase de um pastor americano que diz: o louvor não muda a Deus, mas nos muda. Ele muda o nosso foco do problema para o provedor. Talvez o que nós precisamos é passar mais tempo louvando, não aqui no culto, mas o nosso dia a dia.
nós temos esse hábito, nós criarmos isso, do louvor estar sempre nos nossos lábios. E mais uma vez, eu vou pedir para você se colocar em pé, para nós mais uma vez louvarmos ao Senhor. E eu quero que nesse momento, dessa canção, você louve ao nome do Senhor, mas você também traga na sua memória, na sua mente, as suas preocupações, aquilo que você tem colocado diante de Deus, aquela pessoa que você tem orado, ou uma situação em qual você tem buscado a Deus. Louve a Ele pelo milagre que Ele vai fazer na sua família, pelo aquilo que Ele vai fazer na sua vida, ou Ele já fez. Amém? Vamos cantar de novo então. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Senhor, nós cremos que o Teu nome é poderoso, Senhor, para transformar tudo aquilo que colocamos diante de Ti, Senhor. E nessa manhã a minha oração, a nossa oração é clamarmos pelo Teu santo nome, aquele que é poderoso para reverter toda e qualquer situação, Pai. Senhor, nós oramos e declaramos a Tua grandeza nas nossas vidas, mas nós também colocamos diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que temos clamado a Ti, tendo a certeza que o Senhor é poderoso para transformar essa cidade, para transformar as nossas famílias, as causas perdidas, Pai, toda enfermidade, em nome de Jesus. Nós declaramos o Teu poder sobre as nossas vidas, nós declaramos que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder, Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Você pode sentar. Se alguém tem problema de coluna, de levantar e sentar, me perdoe. Mas, para finalizar, gente, eu só quero responder uma última pergunta que vocês nem me fizeram, mas eu quero responder. O quanto Deus se importa com o nosso louvor? Porque daqui a pouco a gente fica pensando, cara, eu nem sei cantar nada, eu nem canto nada, eu abrir a boca ou não abrir a boca não vai mudar nada. Quanto Deus se importa com o meu e o seu louvor? Eu peguei uns fatos curiosos aqui. Na Bíblia, a palavra justificação é dita 70 vezes. Justificação, aquilo que Jesus fez por nós. Fomos justificados pelo sangue dele. Ações de graça, 135 vezes. Santificação, 72 vezes. Cânticos, 287 vezes. Batismo, 80 vezes. Se regozijar em louvor, 288 vezes. Arrependimento, 110 vezes. Tocar instrumento, 317 vezes. Ah, pastor, então o senhor está querendo dizer que eu tenho que me arrepender menos, mas eu tenho que aprender a tocar um instrumento. Não, eu sei que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Segunda vinda de Jesus é falado 318 vezes. Louvor, 240. Música, gente, 575 vezes. Cantar, 287 vezes. Adorar, 228 vezes. Não é possível que eu e você não entenda que Deus se importa com o meu e com o seu louvor. Não é possível nós não entendemos que o momento desse culto aqui, que o momento do louvor é uma introdução para a palavra. Não, nós não podemos, não é possível nós acharmos que, não, mas ainda tem o momento do louvor, então se eu chegar atrasado não tem problema. Então, o momento do louvor é o momento que eu tenho para chegar na igreja. E se você for reparar, toda vez que começa o culto, nós temos metade das cadeiras preenchidas aqui. Por quê? Porque no momento do louvor é o momento das pessoas chegarem. Alguma vez acontece isso, se atraso, algum imprevisto, mas toda vez não é normal, gente. Não é possível nós acharmos que o momento do louvor é uma introdução para aquilo que a gente vai ouvir. Porque nós vemos uma geração tão consumista, que nós viemos aqui para receber uma palavra ungida do Senhor, para que eu quero saber o que Deus vai falar no meu coração. Mas o único momento de um culto que nós damos algo ao Senhor é no momento do louvor e da oferta. Tirando isso, nós recebemos da sua palavra, nós recebemos aquilo que Ele tem a falar conosco. Por isso, nós não podemos mais negligenciarmos ou acharmos que o louvor é só mais um acessório. E me perdoem com o que eu vou falar aqui. Não é normal, não é possível que eu entenda que no momento do louvor é o momento de eu tomar um chimarrão. É o momento de eu trazer um chimarrão para o culto. Não é possível que eu vá entender que no momento do louvor eu vou ficar trovando fiado, porque eu não conheço a música, porque eu não sei, ou eu vou ficar fazendo um stories aqui. Porque eu fiquei pensando, e se nós fôssemos numa audiência pública, diante de um juiz, numa ação trabalhista, que você está na iminência de ganhar 500 mil reais numa ação, e você tem que ir para prestar um depoimento para o juiz, e você vai chegar lá, tranquilo, com um chimarrão embaixo do braço, filmando, porque você nunca entrou na sala de um juiz, e o juiz está na sua frente e você vai ficar tomando chimarrão. Você vai ficar tirando foto dele para ver, que você nunca entrou ali. Ninguém faria isso. Por quê? Deus o livre, eu tenho que mostrar uma seriedade, eu tenho que mostrar que eu preciso, que eu quero isso. E por que na igreja, no momento do culto, nós nem sequer cantamos, nós nem sequer louvamos ao Senhor?
Não é possível que a gente olhe para a palavra de Deus e não entenda que o papel do louvor não é o papel do pastor Rodrigo aqui, ou da banda, ou de quem sabe cantar ou não sabe. A Bíblia diz: louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Então, o quanto eu preciso louvar a Deus? Segundo a imensidão da sua grandeza. O nosso louvor precisa ser na mesma medida do que a grandeza de Deus, é o que a Bíblia está dizendo. Pastor, mas isso é possível? Sei lá, eu acho que não. Mas o que importa é que eu e você podemos dar mais. O que importa é que eu e você podemos louvarmos melhor. E sabe o quanto Deus é grande, gente? Quando o versículo diz ali, devemos louvar segundo a imensidão da sua grandeza. Eu fui para a internet e coloquei a seguinte pergunta para o ChatGPT: quantas estrelas existem no universo? E daí ele colocou para mim: estimativa atual, tá? Existem, de galáxias do universo observável, existem aproximadamente 2 trilhões de galáxias. Nós vivemos uma galáxia, né, a Via Láctea. Então, existem 2 trilhões de galáxias. Mas, entre estrelas por cada galáxia, varia muito, diz aqui. Mas uma média comum é de 100 bilhões de estrelas por galáxia. Eles pegaram baseado na Via Láctea ali. Então, num cálculo aproximado, se a gente multiplicar isso, o número de galáxias pelo número de médio de estrelas, daria 2 trilhões vezes 100 bilhões. Um negócio que nem eu sabia que existia aqui, ó. 200 sextilhões de estrela. 200 sextilhões de estrela. E isso numa estimativa do universo observável. O que é o universo observável? Aonde os cientistas conseguiram enxergar com os telescópios, que já é imagina o tamanho de um telescópio. Mas o que eu quero dizer com isso? A Bíblia diz que nós temos que louvar a Deus com o tamanho da sua imensidão, da sua grandeza. O universo é gigantesco, o número de estrelas, existem mais estrelas no céu do que grão de areia em todo o deserto e todo o mar, de todo o planeta. Um punhado, gente, de areia, meu Deus, quantos grãos tem ali? E existem mais estrelas no céu do que grãos de areia. E olha o que a Bíblia diz: o Senhor cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Conta as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. O nosso Senhor é grande, seu poder é absoluto. É impossível medir o seu entendimento. Gente, você tem noção do que é isso? Não é eu que estou dizendo. Foi a boca de Deus que declarou isso. É a palavra de Deus que está dizendo que Deus conhece cada uma das estrelas e as chama pelo nome. Nós não podemos mais, gente, tratar o louvor como uma canção cantada. E eu quero dizer para vocês, a intenção da Igreja Batista Filadélfia de Canoas jamais foi e será tentar manipular você na hora do louvor. Porque nós poderíamos fazer isso. Poderíamos botar aí 40 minutos de louvor, botar uma melodia, uma música que mexesse com o seu sentimental, e aí você chorasse, e aí você... Nós não fazemos isso e nunca faremos. A nossa intenção aqui, como você mesmo percebe, nós temos 3 ou 4 canções na hora do louvor, encerrou o louvor, vamos para a palavra. Porque nós não temos o objetivo de mexer com o seu sentimento, ou manipular ninguém. Mas nós damos a oportunidade de, no momento do louvor, você expressar tudo aquilo que Deus é na sua vida. Você abrir a sua boca, você levantar os seus braços, se você entende, você rasgar o seu coração em louvor ao Senhor. Nós não queremos uma igreja
manipulada. Mas nós queremos uma igreja que entende a grandeza e a importância do louvor ao Senhor. E eu quero terminar essa mensagem desafiando você a criar o hábito de colocar um louvor, de escutar, gente. Ao invés de você escutar bobagem, escutar notícia política, coloque um louvor. Cante uma canção, traga à sua memória sempre uma canção exaltando o nome do Senhor. Eu tenho certeza que vai ser 1000 vezes mais saudável e edificante na sua vida do que você escutar notícias hoje em dia, de você escutar músicas que não vão agregar nada na sua vida. E quando eu falo isso, eu falo de músicas saudáveis, músicas que se dizem cristãs e que sejam boas. E eu quero terminar dizendo, lendo o Salmo 34, que diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará todos os dias em minha boca. Que o louvor do Senhor, que a canção, que o louvor ao nosso Deus venha estar com a gente, na nossa boca, todos os dias da nossa vida. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. Feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração para que Deus Ele traga o real entendimento nas nossas vidas da importância do louvor, de louvarmos a Ele. Talvez você não está caminhando agora, conhecendo Jesus agora, você não entende muito, mas que em cada um de nós Deus possa colocar o anseio em louvar, em exaltar o nome dEle. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Senhor, talvez não aquilo que muitos imaginariam ouvir ou gostariam de ouvir, Pai. Mas a verdade, Senhor, que o Senhor falou conosco nessa manhã. E que o Senhor possa trazer ao nosso coração o entendimento da importância de termos todos os dias, diariamente, o louvor, Senhor, entoando nas nossas bocas, na nossa alma, no nosso ser, Pai. Ajuda-nos, Pai, a sermos uma sociedade melhor. Ajuda-nos a sermos homens, mulheres, trabalhadores, empregados, empresários, que tenham um louvor de gratidão, que exalem o quão digno, quão misericordioso o Senhor é, Pai. E que dessa forma possamos contagiar todos ao nosso redor. Assim como Paulo e Silas, Pai, por cantarem e louvarem o Senhor, tiveram as cadeias quebradas. E não somente eles, Pai, mas todos os outros presos foram tocados por Ti, através do louvor que saía da boca deles, Pai, da sinceridade. Ajuda-nos a sermos uma igreja relevante, uma igreja, Senhor, madura, que venha entender e que não venha deixar, Senhor, a manipulação, o sentimento tomar conta, mas que venhamos fazer, porque entendemos que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.